Como está a sua caminhada? Tá difícil perseverar? Você ama a Deus? Ah, então esse vídeo é para você. Vamos às claras. Meu nome é Edinho Maria, eu tenho 46 anos de idade, sou membro da comunidade Gerados pela Imaculada, sou casado há 18 anos e sou pai de 2 filhas. E o que eu quero partilhar hoje com você é sobre tempo com Deus. Eu tive uma graça assim muito especial de ter conhecido Jesus muito cedo. Eu estou há 32 anos na caminhada. Eu conheci Jesus nos meus 14 anos de idade. É isso mesmo, bem jovenzinho mesmo. Eu tive um convite para entrar num grupo de jovens e, pela graça de Deus, eu comecei nesse grupo e não deixei mais. Sim, uma grande alegria. Eu vejo assim muito a misericórdia de Deus me pegando como uma ovelha pequena, uma ovelhinha boba e me carregando no colo desde cedo, porque Deus sabia que se eu fosse para o mundo, eu me perderia muito facilmente. Esses dias eu estava fazendo um cálculo dos meus 46 anos e meus 32 anos de caminhada. E eu cheguei assim num valor muito lindo. Eu estou com Jesus durante todo esse período, mais ou menos 70% da minha vida ao lado de Jesus. É assim, é aquela passagem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo virá por acréscimo. Porque a fase mais difícil de uma pessoa, que é a juventude, onde está se descobrindo, onde está se conhecendo, onde o pecado tem nos atingido sim, com grande força, eu conhecia Jesus. Não que eu não fui livre do pecado, mas eu já estava perto de Jesus. Onde eu investi todas as minhas forças, todo o meu final de semana, a minha vida em grupo de jovens. Eu vivi assim, 14 anos num grupo de jovens, 7 anos participando e depois mais 7 anos coordenando. Depois eu me casei e fui trabalhar de outra maneira na igreja. Mas é muito lindo. Eu queria dizer assim para você, como é bom caminhar com Jesus. Tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida, eu consegui por estar junto com Jesus. Amigos, a fase da juventude, aquela fase difícil, e eu tive muitos amigos, amigos verdadeiros, amigos que conheciam Jesus, amigos que me incentivavam a buscar o Senhor a cada dia, amigos que me davam conselho, que me orientavam, que me impulsionavam a estar assim, mais perto de Jesus. Foi no tempo com Deus que eu conheci a minha esposa. Tudo que eu tenho de mais precioso. Eu não procurava uma namorada, mas por ter buscado o Senhor, Ele me presenteou com uma esposa maravilhosa. Uma namorada amiga, companheira. E a partir daí, eu constituí uma linda família. Hoje com minhas 2 filhas. Eu venho dizer assim para você, que nesse tempo também, que não é fácil, confesso a você. Eu tive momentos maravilhosos, mas também tive momentos de muita tristeza e de muita luta. Eu vi uma frase uma vez assim que começar é fácil, mas perseverar é graça de Deus. E eu precisei muito dessa graça de Deus para perseverar. Porque nesse tempo de 32 anos de caminhada, quantas pessoas que passou comigo, quantas pessoas que eu anunciei, quantas pessoas que eu falei de Jesus, quantas pessoas que eu apresentei Jesus e que caminharam comigo. Mas também no lado triste, quantas pessoas que deixaram a caminhada. Quantas pessoas que passaram pela igreja, quantas pessoas que passaram pelo grupo que eu estava e que hoje não falam mais de Deus. Um momento de muita tristeza, mas como eu disse, de muita luta, muita graça e muita perseverança. Conheci pessoas fantásticas. Deus assim, sinceramente Deus me mimou. Deus me deu assim, presentes que não têm valor. Tive graça, por exemplo, de conhecer pessoalmente Padre Jonas, Padre Roberto Lettieri. Tive a graça de conhecer o meu querido Padre Léo, de poder abraçá-lo. Eu vejo assim tudo como um mimo de Deus por eu perseverar. Deus foi me dando esses presentes, foi me dando essas graças. É algo assim que não tem valor. Não tem dinheiro que pague isso daí. Uma vez assim, logo que eu comecei a caminhar, eu era uma pessoa muito tímida. Hoje eu estava assim, lembrando disso. Eu ia para o grupo de jovens com mais 3 colegas. E quando eu comecei a gostar da igreja, eu comecei a rezar. Eu rezava assim, Deus, não permita que meus amigos parem de caminhar.
porque eu estou gostando tanto do grupo de jovens, está sendo tão legal, que eles não desistam, porque eu era muito tímido, eu tinha vergonha. Os dias que eles faltavam do grupo, eu não ia por vergonha. Gente, próximo domingo, fui chamar meu amigo e ele disse, eu não vou mais nesse lugar, eu não quero mais saber disso. E para mim, assim, na hora me deu uma tristeza, porque eu tinha medo e tinha vergonha, mas eu digo para você, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sou uma pessoa muito insegura, né? Como eu partilhei agora, vergonha de ir sozinho. Quando eu vou comprar uma calça, eu fico entre 3 tipos de calça. Qual eu pego? A preta, a azul, a vermelha? Naquela decisão, eu fico 1 hora ali para escolher, de tanta decisão. Mas ficar com o Senhor foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu vou ficar. E naqueles 14 anos, eu fiquei até hoje. Tem uma música que diz assim, ó, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Toda vez que eu escutava essa música, lá no começo, quando eu tinha 14 anos, eu chorava muito. Eu ouvia essa música e chorava. Eu chorava e falava assim para Deus, Deus, que linda essa música, mas eu tenho medo de parar, porque tá tão gostoso, Deus. Cada dia você vai soprando e eu vou descobrindo coisas novas, eu vou te conhecendo melhor. E eu tinha medo de desistir, eu tinha medo de parar de caminhar com o Senhor. Pô, hoje, 32 anos, e eu ainda canto essa música. Como é bom saber que da onde eu tô, eu já não consigo mais enxergar a praia. Às vezes eu olho para trás sim, para ver o que eu deixei, mas está tão longe, porque Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, vai me soprando e vai fazendo com que eu possa ir aprofundando neste oceano. E como é bom você estar no oceano do amor de Deus. Eu venho falar para você nesse dia, quando eu imaginei que eu não tinha mais o que fazer, quando eu imaginei que a minha vida já estava por completo, 32 anos de caminhada, eu já posso aposentar, porque às vezes a gente acha assim, que eu estou pronto para aposentar. O sopro do amor de Deus vem e nos surpreende. Faz 5 anos que Deus soprou novamente sobre mim e me disse, você não vai aposentar. Sabe por quê? Porque você vai por uma nova etapa desse mar. A partir de hoje, você vai começar a participar e ser membro de uma nova comunidade. Deus nos surpreende. Eu olho para trás, eu não imagino que aquele menino com 14 anos ia se tornar um missionário. Deus faz coisas incríveis. Basta que você acredite e persevere até o final. E hoje foi às claras.